Capítulo 17. Sociedades onde a manifestação é imediata. Se você chegou até este capítulo, talvez algo dentro de você já tenha reconhecido que estas palavras não estão sendo lidas apenas pela mente, mas pela memória. Porque talvez certas verdades não sejam aprendidas, sejam recordadas. E talvez seja importante dizer agora, com clareza: as ideias presentes neste livro não pretendem surgir como dogma absoluto, religião ou sistema fechado de crenças. Elas emergem como reflexos canalizados de percepções multidimensionais da consciência. Fragmentos, intuições, memórias, experiências internas, campos simbólicos, frequências traduzidas em linguagem humana. Talvez toda a inspiração profunda seja, em algum nível, canalização. A arte canaliza, a música canaliza, os sonhos canalizam, a alma canaliza. Porque a consciência humana talvez seja muito mais conectada ao invisível do que a civilização moderna consegue compreender. E se você permaneceu até aqui, talvez seja porque algo dentro de você já reconheceu essas frequências antes mesmo das palavras. Não como certeza intelectual, mas como ressonância interna. Como se parte da alma dissesse silenciosamente: eu me lembro. Talvez civilizações avançadas vivam exatamente nesse estado de lembrança contínua. Um estado onde manifestação não depende de moeda, de burocracia, de governos, de sofrimento, de exploração, nem de sobrevivência baseada em medo. Porque nessas sociedades, a consciência já compreendeu profundamente sua relação direta com a criação. A manifestação, então, deixa de ser esforço, torna-se extensão natural da existência. A humanidade terrestre ainda acredita que criar exige luta extrema, líderes políticos, tempo linear rígido, escassez, competição e intermediação constante. Mas talvez isso seja consequência de uma consciência desacelerada pela separação. Em sociedades onde a unidade já foi recordada, o fluxo muda completamente. Pensamento, intenção e manifestação aproximam-se drasticamente. Não porque os seres forcem a realidade, mas porque já não vibram resistência contínua contra ela. Talvez o universo responda muito mais rapidamente a consciências coerentes. E coerência significa pensamento alinhado, emoção alinhada, intenção alinhada, consciência alinhada ao todo. A humanidade atual vive extremamente fragmentada, deseja algo, mas teme. Pede abundância, mas acredita na falta. Busca amor, mas vibra proteção e trauma. Deseja paz, mas sustenta medo coletivo diariamente. Então a manifestação torna-se lenta, distorcida e fragmentada. Mas imagine uma civilização inteira vivendo em coerência vibracional. Uma humanidade sem medo estrutural. O que aconteceria? Talvez a própria matéria respondesse de forma muito diferente. Nesses estados civilizatórios, criar alimento poderia ser imediato. Reorganizar matéria poderia ser natural. Curar corpos poderia ser comum.
Comunicação energética substituiria grande parte da linguagem e abundância existiria em fluxo contínuo, porque ninguém estaria tentando reter vida. A manifestação não serviria o ego, serviria a expansão harmônica da existência. Talvez por isso civilizações avançadas não precisem de acúmulo. Quando a criação é contínua, a retenção perde sentido. A humanidade terrestre ainda acumula, porque teme perder, faltar, morrer, não sobreviver, mas consciências profundamente alinhadas à fonte não vivem em estado permanente de ameaça psicológica. Elas sabem, a criação continua fluindo. Talvez seja isso que tantas histórias sobre Jesus tentaram demonstrar simbolicamente. A multiplicação, a cura, a manifestação imediata, a transformação da matéria, não como espetáculo, mas como lembrança do potencial natural de uma consciência unificada. E talvez Jesus não tenha sido exceção, talvez tenha sido antecipação, um vislumbre do que a humanidade inteira poderia um dia recordar. Porque talvez existam inúmeros seres em diferentes dimensões, mundos e civilizações vivendo exatamente assim, em profunda unidade, sem medo da escassez, sem sistemas de controle, sem moedas, sem necessidade de competir para existir. Nesses mundos, ninguém pergunta quanto custa, perguntam o que harmoniza o todo. A própria organização social muda completamente. Não existe valor baseado em posse, existe valor baseado em consciência. A sabedoria torna-se mais importante que o acúmulo, a harmonia mais importante que o lucro, a expansão coletiva mais importante que o sucesso individual. Talvez até o tempo seja experienciado de forma diferente, porque o medo desacelera a percepção da criação, mas o amor expande. E talvez seja isso que a humanidade esteja começando lentamente a atravessar agora. Uma transição da consciência da sobrevivência para a consciência da criação, ainda incompleta, ainda instável, ainda cheia de contradições, mas já em movimento. Talvez muitas almas tenham vindo à Terra exatamente para ajudar nesse processo de lembrança coletiva, não como salvadores, mas como pontos de reconexão, consciências capazes de sustentar frequências diferentes dentro de um planeta ainda profundamente condicionado pela separação. E talvez este livro seja apenas isso também. Uma lembrança, não uma verdade final, mas um chamado silencioso para que a consciência humana comece novamente a imaginar como seria viver sem medo, como seria existir sem separação, como seria criar sem escassez, como seria uma humanidade que finalmente recordou sua natureza divina.